Olá, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Ele esqueceu de dizer, aqueles CDs que estão ali podem pegar à vontade, é gratuito. Não precisam pagar. Pronto, vou começar por apresentar o movimento Zeitgeist e depois vou falar então, como o Fábio disse, sobre o que é que nós entendemos o que é a educação e a importância do ambiente em que vivemos. Ora, para quem não conhece, eu sei que há aqui gente que ainda não tinha ouvido falar ou conhece assim só por algo. O movimento Zeitgeist é o resultado de 3 filmes, três documentários que foram produzidos pelo Peter Joseph em 2007, 2008 e 2011, que é o Zeitgeist the Movie, Zeitgeist Addendum e Zeitgeist Moving Forward. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa o espírito do tempo, ou seja, é a realidade cultural e intelectual de uma época. E o movimento Zeitgeist é o movimento dessa realidade cultural que nós queremos que evolua. Então, dizem que é o maior movimento ativista a nível mundial e sei que há muitos movimentos que nasceram a partir deste aqui e foi estabelecido como uma organização não governamental sem fins lucrativos em 2016, ou seja, do ano passado. Então, o ZDI, antes disso, a missão do movimento Zeitgeist, ou seja, aquilo que nós acreditamos é que nós devemos implementar o método científico para a gestão da sociedade de uma forma integral, de forma a termos um desenvolvimento sustentável. Então, como é que nós queremos isso? Ou seja, o movimento Zeitgeist não é nenhum partido político, não é nenhuma instituição que vai criar esta sociedade. O que nós queremos é disseminar informação importante para a sociedade. E é com eventos como este, como o ZD, que é anual, ocorre desde 2009 e ocorre mais ou menos em 70 países por ano e 300 eventos pelo globo. Este ano, todos os anos há um evento principal, este ano é na Austrália e está a decorrer neste fim de semana também. Ok, microfone. É importante. Pronto, novidades do movimento Zeitgeist, para quem está mais por dentro. Vai sair agora um novo livro, ou já saiu, quem já fez a pré-order já vai receber. É o The New Human Rights Movement, que é um livro que parece que é muito interessante, tem rating 5.0 na Amazon, para já. E é a base científica para este novo filme, que é uma produção mais artística em relação... Para quem vê os documentários não é tão científico, é mais artístico, que é o Inter Reflections, que vai ser uma trilogia, e eu, para vos dar um cheirinho daquilo que é, vou-vos mostrar o trailer do primeiro episódio. From an anthropological perspective, our civilization has passed through 3 major transformations. The Neolithic Revolution, some 12,000 years ago, and hence the dawn of agriculture. The Industrial Revolution of the 18th century introduced mechanization, rapidly advancing productivity. And of course, the post-scarcity revolution that we now know as the Great Transition, which began at the turn of the 22nd century. I would describe the pre-transition period as a race between human wisdom and complete societal catastrophe, which is what happens when a technologically advanced culture isn't mature enough to understand the nature of its own power. It's easy for us to look back and wonder how the insanity of that time went on for as long as it did. I mean, here we were as a species sitting on vast scientific potentials to ease social stress, improve public health, and find harmony with our habitat. And yet, our cultural baggage was so great, loyalties to bogus political, religious, and economic philosophies so strong that we barely made it to the more stable world today. And how did we get to this great transition? Well, it was quite the drama. The traditional avenues of that world's so-called democracy certainly provided no such route. It would take the rise of a kind of apolitical subculture. A subculture existing far outside of the dominant establishments to help guide our civilization in the right direction. And I must say, it is quite the story. They call themselves Concordia, after the ancient Roman goddess of harmony. The pro-revolution activists create world famous after a decade of subversion, suffered a major blow this week with the capture of leader John Taylor. Simon, why are you aside from so high? Is this really necessary? Yeah, I'm afraid so.
It was just last year they breached the accounts of the world's richest CEOs, extracting some $1.6 trillion, moving that money into virtually traceless charity donations worldwide. I assume you know why you're here and not in some vassal state being tortured, right? Theatrics. So what exactly is this place? I feel like I'm in a badly rendered sci-fi movie. You on a spaceship? Only Spaceship Earth. The year before that, they jammed both Chinese and American defense systems during the Saudi Annex crisis, disabling thousands of warheads, a move which someone left claimed might have saved the world from World War III. And in 2045, they leaked emails revealing how major Wall Street investment firms lobbied the CIA, Mossad, and MI6 to help them return monopoly control of rare earth metals in Asia. We agree this is unprecedented to have a designated terrorist group under pop culture fascination with public support of their anti-government and anti-corporate actions. Their published manifesto has been downloaded hundreds of millions of times, with thousands of supporting groups out there in social media. Pronto, podem acender a luz. Isto continuava, mas é muito grande, então. Pronto. Como podem ver, isto fala de um futuro utópico em que o presente, a crise que nós temos agora já foi ultrapassada, nosso presente distópico, e será uma história sobre isso. Ainda não sei, ninguém sabe bem como é que vai ser, porque ainda não sei, sai teoricamente este ano. Pronto, sobre o grupo de Zeitgeist de Braga, nós somos aqui meio dúzia de jovens que nos encontramos uma vez na esplanada ali na Avenida Central e decidimos começar a organizar uns movimentos, uns eventos, e para isso tivemos a colaboração do Valha Branca, que nos cedeu o espaço gratuitamente várias vezes, e organizámos eventos relacionados com desemprego tecnológico, motivação intrínseca ao dinheiro, organizámos o ZD 2015, falámos de um evento sobre a natureza humana, se é inata ou adquirida, depois tivemos o ZD 2016, que já foi neste auditório também, e falámos também sobre desigualdades sociais. Depois, neste evento aqui, o inato versus adquirido, ou adquirido, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, ou que eu vou falar. Ou seja, basicamente é um conjunto de estudos científicos que é principalmente demonstrado no Zeitgeist Moving Forward, na primeira parte, e que basicamente o que está provado, o longo debate, já cientificamente chegou ao fim, já há consenso, em que as doenças mentais ou físicas não são predeterminadas pelos genes, assim como o comportamento humano. O que pode ser considerado é uma predisposição, ou seja, pode haver certos genes que têm uma propensão a resultar num certo tipo de comportamento, mas que isso só ocorre se houver uma influência positiva do ambiente nessa direção. Ou seja, há uma predisposição e isso é diferente de uma predeterminação. Isto é válido para doenças como o cancro ou outras, mas também para o comportamento. Por exemplo, fizeram estudos com criminosos violentos, entre outros, e não há um gene que determine. Pode haver uma predisposição. Ou seja, fala-se também da importância de efeitos epigenéticos, ou seja, são efeitos que estão antes da genética, ou seja, o ambiente é que proporciona alterações ao código genético ao longo da vida, principalmente no útero, e também a importância da maleabilidade do nosso cérebro, ou seja, as nossas conexões cerebrais são formadas pelo ambiente em que nós vivemos desde a infância, desde o útero até quase até a nossa morte. E eu vou falar disso mais à frente um bocado. Vou apresentar aqui um bocadinho um excerto do Zeitgeist Moving Forward, e é só 2 minutinhos para terem uma ideia e para vos deixar curiosos também para verem. Infants who are born premature are often in incubators and various types of gadgetry and machinery for weeks and perhaps months. It's now known that if these children are touched and stroked on the back for just 10 minutes a day, that promotes their brain development. So human touch is essential for development. And in fact, infants who are never picked up will actually die. That's how much of a fundamental need being held is to human beings. In our society, there's an unfortunate tendency to tell parents not to pick up their kids, not to hold them, not to pick up babies who are crying for fear of spoiling them, or to encourage them to sleep through the night. You don't pick them up, which is just the opposite of what the child needs. And these children might go back to sleep because they give up and their brains just shut down as a way of
defending against the vulnerability of being abandoned really by their parents, but their implicit memories will be that of a world that doesn't give a damn. A lot of these differences are structured very early in life. In a way, if you like, the parental experience of adversity, how tough life is or how easy it is passed on to children, whether through maternal depression or parents being bad-tempered with their kids because they've had a hard day or just being too tired at the end of the day. And these have very powerful effects, programming children's development, which we know a lot about now. But that early sensitivity isn't just an evolutionary mistake. It exists again in many different species, even seedlings. There's an early adaptive process to the kind of environment they're growing up in. But for humans, the adaptation is to the quality of social relations. And so early life, how nurturing or how much conflict, how much attention you get, is a taster of the kind of world you may be growing up in. Are you growing up in a world where you have to fight for what you can get, watch your back, fend for yourself, learn not to trust others? Or are you growing up in a society where you depend on reciprocity, mutuality, cooperation, where empathy is important, where your security depends on good relations with other people? And that needs a very different emotional and cognitive development. And that's what the early sensitivity is about. And parenting is almost, quite unconsciously, a system for passing on that experience to children, of the kind of world they're in. Ora, então, isto foi só um excerto pequenininho, se tiverem mais curiosidade, então vejam o documentário Zeitgeist Moving Forward. Pronto, eu vou falar aqui de algumas outras coisas que não estão aqui, mas também acho que são importantes. O que ficou provado em vários estudos é que, por exemplo, mães que estejam com grandes níveis de stress durante a gravidez produzem maior quantidade da hormona do stress, que é a cortisol, e o que se verifica é que nessas mães, anos mais tarde, crianças com 7, 8 anos têm mais tendência a desenvolver vícios, por exemplo. Na infância, há uma questão que é a memória implícita, que o psicólogo Gabor Maté falou ali, que é um tipo de memória que nós não nos conseguimos lembrar, porque o cérebro ainda não se desenvolveu o suficiente para termos memória que nós conseguimos recordar. Isso ocorre normalmente até 1 ano e meio. E o que acontece é que, por exemplo, crianças que são abandonadas já na nascença pelos pais e que são adotadas, nunca se lembram de ter sido adotadas, mas desenvolvem reações mais violentas, ou digamos assim, quando se sentem rejeitadas por um ente querido ou por uma namorada ou assim, e não se lembram de nada que os faça ter esse tipo de comportamento, mas isso ficou gravado no cérebro desde a sua infância. Por exemplo, há traumas, isto já em crianças, por exemplo, mais velhos, que quando há estudos em que crianças sofreram esses traumas, principalmente foi estudos de um senhor que não apareceu aqui, mas também falou neste documentário, que estudou os criminosos mais violentos que na América que existiram, os serial killers, entre outros, e que basicamente essas pessoas que foram elas próprias vítimas de grandes traumas na infância, e o que ficou provado é que quando há esses tipos de traumas, que as pessoas têm mais dificuldades em confiar no próximo, nas relações que têm com os seus mais próximos, têm dificuldades em entregar-se ou ser vulneráveis com essas pessoas, isolam-se mais e têm mais inseguranças, numa idade mais avançada. E há um termo depois falado que é a neurobiologia interpessoal, que é a estrutura do nosso cérebro, ou seja, as conexões, as nossas sinapses, basicamente aquilo que nós somos, é fabricado em função das nossas relações sociais com os nossos mais próximos. Ou seja, a família, o grupo de amigos, isso define a composição do nosso cérebro e em fundo, aquilo que nós somos. E basicamente isto não é novidade nenhuma, o ambiente é muito importante e eu pus aqui 2 exemplos, os políticos e a publicidade já usam isso a favor deles. Temos aqui um político a dizer que está a dizer a verdade, mas está a mentir, não é? E basicamente eles usam estratégias como nós vimos agora recentemente o Trump a usar o medo como uma arma e isso usa os nossos circuitos cerebrais. Se nós formos educados para ter medo, esse medo é aproveitado por eles. E tem aqui a publicidade, claro, não façam apenas marketing, façam neuromarketing. Ou seja, usem o método de funcionamento do cérebro. Por exemplo, é comum ver nas publicidades gente bonita, conteúdo mais erótico, entre aspas, e isso utiliza o nosso funcionamento do cérebro. Então, basicamente, o que se conclui depois desta análise é que há um conjunto de necessidades básicas para se formar um ser humano positivo.
entre elas o contacto físico, que já foi referido ali, a companhia, o sentir-se amado, o ser aceito pelo que é e ser incluído ou fazer parte de algo. Eu incluo aqui estímulos e incentivos positivos também para o desenvolvimento cerebral. E basicamente há duas coisas que podem correr mal no desenvolvimento humano. É acontecer aquilo que não devia, e isso é fácil de perceber, são os tais traumas, a violência física ou verbal, entre outros, ou então não acontecer aquilo que devia. E isso vai ser um bocado abordado daqui a pouco, acho que pela Filipa. Por exemplo, há a questão do abandono proximal, que é quando os pais estão sempre presentes, mas na realidade não estão. Estão no telemóvel ou a ver televisão, ou seja, não há uma conexão emocional, apesar de estarem fisicamente presentes. Pronto, há muitos efeitos aqui. Ou seja, mas há aqui uma questão que normalmente as pessoas, depois, quando uma pessoa fala de educação e de possíveis erros na educação, as pessoas entram na defensiva. E dizem assim, mas eu criei os meus filhos iguais e eles são diferentes. Ou então eu e o meu irmão somos muito diferentes e tivemos a mesma educação. Podem ter tido a mesma transmissão de valores pelos pais, mas todo o ambiente, desde a nascença, por exemplo, o primeiro filho nasceu primeiro, foi um filho único e pais inexperientes. O segundo filho já teve um irmão mais novo, a quem lhe roubou os brinquedos, etc. Os sons que ouviram, as temperaturas que sentiram, o clima, os professores foram diferentes, ou seja, todo o ambiente foi diferente. Ou seja, é importante perceber a diferença entre transmissão de valores e a influência do ambiente. E nós aqui também não queremos entrar numa onda de culpabilização. Não estamos aqui para culpar professores ou educadores. Nós estamos aqui apenas constatar a importância do ambiente para o desenvolvimento humano. E isto é uma tarefa científica. A ciência não escolhe aquilo que é bom ou que é mau, é o que é. E percebendo que as pessoas são fruto do meio ambiente em que viveram, não adianta entrar em culpabilização porque nós entramos mais em compreensão. Ou seja, percebemos uma relação causa e efeito daquilo que aconteceu naquela pessoa para ela se tornar assim e também percebemos que ela foi fruto de um ambiente que os pais dela tiveram, que por sua vez tiveram os pais que são avós. Ou seja, não adianta entrar em culpabilizações, é preciso compreender as relações de causa e efeito e a importância do ambiente. Então, aqui falando um bocado de educação pela sociedade, eu escrevo aqui pela sociedade porque percebendo que a educação é feita por todo o ambiente, não é só dos pais, porque as crianças não estão sempre com os pais, vão para a escola, é toda uma sociedade que deve promover um ambiente positivo para o desenvolvimento das pessoas, não é só das crianças, porque nós desenvolvemos continuamente. Então eu ponho a ponto aqui 2 objetivos: formar seres humanos felizes, ou seja, em termos de autoestima, autoconfiança, empatia, compaixão, resiliência, e formar seres humanos capazes, criativos, inovadores, com pensamento crítico e lógico. Mas alguns de vós se estão a pensar, não, isto não pode ser assim, porque nós vivemos num mundo competitivo e é a sobrevivência do mais forte. Isto vem do Charles Darwin, não é? O darwinismo neural, que diz que nós somos competitivos por natureza e a verdade é que não somos. O ambiente proporciona que isso aconteça porque nós vivemos num ambiente de escassez. E o próprio Charles Darwin disse que, em termos de desenvolvimento humano, sobrepôs para o nosso sucesso em relação às outras espécies, não foi a sobrevivência do mais forte, mas sim a capacidade de empatia e cooperação. Só com grande cooperação entre ideias é que nós conseguimos este nível de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. E ponho aqui uma pequena partida para vocês. A ciência não escolhe os resultados, como eu tinha dito. É o que é e não há um juízo de valor. Eu digo aqui a ciência não é a ciência, é aqueles estudos manhosos que são feitos para ter um objetivo. Isso, na realidade, não é ciência. A ciência é que se questiona constantemente a si própria e tenta-se provar errada e que parte do princípio que mais tarde ou mais cedo vai haver uma nova teoria que vai provar que agora estamos enganados e que pode ser melhorada. Então, vou falar aqui um bocado também da escola enquanto instituição. A escola, como alguns devem saber, foi criada na altura da Revolução Industrial, como existe hoje, a escola pública. E foi feita à imagem do mundo fabril. Ou seja, no fundo, na altura, a escola foi feita para criar funcionários de empresas, ou empregados. E tem um conjunto de similaridades, podem ver. As pessoas estão em lugares fixos, não se podem mexer nem falar, estão lá 8 ou mais horas por dia, tem pequenos intervalos que são determinados por uma campainha que toca, não é? Igualzinho nas fábricas e nas escolas. Tem uma cantina para os alunos e para os trabalhadores. Todos são tratados de igual forma, até têm um uniforme, não é? Agora já não há tanto nas escolas, mas antes havia, foi assim que começou. E basicamente há uma competição intrínseca entre os alunos ou os trabalhadores pela sua performance, que é avaliada, não é? E depois aqueles que ficam para trás, os mais fracos, são rotulados na escola, são os burros, não é? E que não sabem estudar ou que são preguiçosos, e chumbam de ano, no fundo. Nas fábricas são despedidos, e são os preguiçosos também. Há aqui a questão do desemprego, diz-se muito que os que não trabalham são os preguiçosos, e não é essa a realidade, mas isso é outro tema. Pronto.
mais coisas sobre a escola que é importante referir. No fundo, nós temos uma escola para testes e há uma resposta certa e não podes olhar para o lado, ou seja, não há espaço para criatividade nem para cooperação. E depois há uma questão muito cómica e que é quase ridícula, basta saber 50% para passar. Não precisas, só precisas saber metade, não é preciso saber tudo. E podes chumbar até algumas disciplinas e passa-se de ano na mesma. Ou seja, este sistema não faz sentido nenhum. E depois, como se não fosse suficiente os alunos estarem 8 horas ou mais na escola, supostamente lá introduzem toda a matéria que devem saber, não é suficiente e é preciso ir para casa fazer trabalhos de casa. Quase nem há tempo para brincar, nem para estar com os pais ou outros tipos de atividades. Há também um desprezo enorme pelas artes e ensina montes de matéria que não serve para nada, inútil. Por exemplo, eu agora sei calcular a energia de um fóton que sai de um átomo por uma radiação incidente, sei calcular a frequência dessa coisa, sei a fórmula quadrática, como resolver montes de problemas, e isso não me serve para nada depois na minha vida profissional. E depois não ensina coisas que são essenciais, como por exemplo os direitos humanos, basicamente são aqueles nossos direitos. Não é ensinado na escola, como é que é possível? As leis de um país, a política, só depois de acabar a universidade é que percebi concretamente o que é que era a esquerda e a direita na política. Porquê é que não é ensinado isto? Não ensinam a fazer IRS ou questões económicas básicas. E depois aqui também outra questão importante que é na onda da culpabilização. Os professores às vezes são, nestes debates, vão para um extremo e os pais para o outro, e há aqui uma enorme culpa dos pais, a culpa dos professores. Isso não adianta. Os professores também são vítimas neste processo. São desrespeitados e culpabilizados pela sociedade, são avaliados pelo sucesso de alunos e vejam esta incoerência. E a progressão de carreira deles depende dessa avaliação dos alunos. Ou seja, eles têm que dar boas notas para eles progredirem na carreira, ou seja, as notas são automaticamente inflacionadas. E eu conheço pessoas que já fizeram isso e certamente aqui alguém já conhece também. Depois as turmas são demasiado grandes, é impossível dar uma atenção individual que é necessária para um aluno para perceber como é que é o ritmo de desenvolvimento dele com turmas tão grandes. E há outra questão também, a mobilidade forçada nessa carreira, é o famoso estágio, e eu conheço alguns que estão em mobilidade já há 10 anos, ou seja, até quando é o início da carreira. Não há efetivações, entre outros. E depois tem uma burocracia imensa para chumbar um aluno, por exemplo, ou para justificar uma falta. É tudo um conjunto de burocracias que se desligam o professor da sua verdadeira missão, que é ensinar e conectar com as crianças. Concluindo, o ambiente nos dias de hoje. As necessidades básicas são preenchidas das pessoas que vimos anteriormente, não são, obviamente. A sociedade, no geral, ignora a ciência do desenvolvimento humano. Há uma série de dogmas e de preconceitos estabelecidos por aí. E temos uma cultura individualista, competitiva, violenta e destrutiva. Nós temos consciência disso, não é preciso explicar muito. E, além disso, nós vemos uma destruição ambiental contínua, uma sociedade cada vez mais dividida, não é? Nós vemos agora a extrema-direita, entre aspas, ou a xenofobia a ganhar terreno, infelizmente, e vemos uma economia em declínio que está cada vez mais em crises sucessivas, e os economistas estão a apontar que daqui a bocado vem outra crise ainda maior que as anteriores todas juntas. Ou seja, isto tudo está um caos. Resumindo, então eu não ia apresentar só os problemas sem apresentar uma solução. E a principal solução que eu proponho aqui hoje são vocês aí. Se cada um de nós temos que nos revoltar perante o estado das situações, temos que nos tornar ativistas e tentar mudar, fazer alguma coisa de importante para a sociedade. Não nos vamos deixar entrar no ritmo do dia-a-dia de trabalhar casa. Vamos tentar ter alguma motivação na nossa vida, sentir um propósito, um objetivo para nos preenchermos. E por isso nós precisamos de vocês que passem estas mensagens aos vossos colegas, aos professores que conhecem, aos pais que conhecem, aos filhos também, e que tentem espalhar estas mensagens. E pronto, obrigado pela vossa atenção.